Olá, boa noite. E hoje aqui mais um dia de live. Hoje nós temos uma convidada especial, Niele Leal, que também é psicóloga. Oi, Pablo. E hoje nós vamos falar sobre birra infantil. O que é? Quais as dúvidas? Quais as idades? Tem uma idade certa para a criança fazer a birra? É normal essa birra infantil? Oi, Edilson. Obrigada, Pablo, sempre presente. Niele já entrando aqui. Pronto, então vou convidar aqui Niele para a gente iniciar nossa live hoje. Oi, Débora Júnior, aguardando Niele. Oi, Ni! Boa Boa noite. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Estava aqui falando com o pessoal que hoje a gente vai bater um papo sobre birra infantil, né? O que é isso que a gente vê falar, muitos pais falando: ah, meu filho está fazendo birra, será que isso é normal? Se tem uma idade, né, para iniciar essas birras, o que que deve fazer, né, Nia? A gente vai bater um papo bem legal hoje sobre isso. Verdade, vamos lá. Pronto, então pode se apresentar aí um pouquinho para as pessoas, né, te conhecerem. Então, pessoal, eu sou Niele, sou formada há 2 anos em psicologia, pós-graduanda em TCC, né, que é terapia cognitivo-comportamental. Sou mãe também, tenho propriedade para falar nesse assunto, principalmente por isso, de um bebezinho de 2 anos de idade. E é isso. Sou professora também de uma escola de educação infantil. E é isso. Estou aqui para somar. Exatamente. Então, para a gente dar início, a gente vai falar um pouco o que é essa birra, né? Que tanto a gente fala, tanto os pais falam que as crianças estão com birra, né? Então, o que é que a gente, nós como profissionais, o que é que a literatura diz, né? Que birra nada mais é do que a criança aprendendo, né, a se posicionar diante da Exatamente. negação dos adultos. Ó, Exatamente. o pessoal tá falando que a sua imagem tá travada, Ni. Aqui para mim também tá travada. Eu vou sair e colocar de novo, então. Pronto, tá joia. Deixa eu convidar aqui Niele novamente. Gente, isso faz parte desse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia. Isso é uma adaptação que os profissionais, todo mundo está passando por isso. Pronto. Pronto. Agora sim. Então, Aniele, como a Uhum. gente estava conversando, que a birra é o momento que a criança aprende a lidar com a negação dos pais. É Exatamente. uma posição dele. Exatamente. Eu costumo dizer que a birra ela é um encontro de um desejo insatisfeito com uma criança que está se desenvolvendo. Então, assim, é muito comum, é natural. Tem pessoas que acham que tá, que a criança que tem birra tem um transtorno e nem sempre é. Na verdade, a ausência de Exatamente. birra que é um estado de alerta, né? Mas ela é puramente natural. Tem algumas Exatamente. ressalvas, mas ela é natural. E é isso mesmo. Exatamente. E quando a gente fala a criança se posicionando, as negações dos pais, né, ou da pessoa que está cuidando dele, a gente se alerta para a importância de dizer não à criança. Perfeito. Porque tem muitos pais que acham que é criança, pode tudo. Meu filho é criança, então ele pode tudo, ele pode fazer o que quiser. E nós ouvimos muitos relatos sobre isso, né? Sobre essa questão de negar.
Principalmente os pais, tem muitos que têm dificuldade em negar algo para a criança. Geralmente são pessoas que receberam muitos nãos na vida, né? E a gente sabe que cada Exatamente. um tem a sua forma de educar, de ensinar. A geração dos nossos pais educavam de uma forma, e quando você vive um ambiente muito restritivo, a tendência, né, da maioria dos pais é não cometer esse excesso com os filhos. Mas é como a gente estava conversando mais cedo, né? Tudo com equilíbrio é importante. Nem de Isso, mais, com certeza. nem de menos. Nem de menos. Porque o dizer não faz parte também da edificação do adulto. Nossa, com certeza. Porque, assim, se uma criança não passar por um período de não, ele não recebeu um não, ele sempre vai ter aquela imagem de que tudo para ele é positivo. E quando ele for adulto e se deparar com um não, com a negatividade e a frustração, como é que ele vai enfrentar? Exatamente. E por isso que nós temos vivido um tempo onde muitos jovens e adolescentes têm sofrido com isso, porque gera um certo sofrimento. Gera um certo sofrimento, e aí o que pode acontecer? O corpo somatiza, chega uma hora que o corpo não aguenta, né? Aí acaba vindo as ansiedades, as depressões e tudo mais por conta desse não saber lidar com a frustração. Sim. E aí a gente costuma também falar qual é a idade da criança. É normal uma criança de 8 anos, 9 anos fazer uma birra? Tem uma idade que a literatura, né, que os estudos nos mostram que é mais comum. Não que seja normal, que é mais comum a criança fazer uma birra. Então, tem sim. Existem, como eu falei, algumas exceções que dependem muito da criança, depende muito de personalidade, depende muito da criação, das relações, de como os pais lidam, né, com essa criação, com essa relação com os filhos. Mas assim, entre os seus 2, 4 anos, é muito comum esse tipo de comportamento. Mas tem um parêntese aí. Tem crianças que estendem isso por um período maior, 6, 7 anos também. São exceções, né? Tão comum, mas acontece. E tem mais um ponto, que é a questão de um transtorno que tem se discutido bastante, que é o TOD. Não sei se você já ouviu falar, do transtorno cognitivo desafiador, que é bem comum também, parece um pouco com a birra, mas existem algumas diferenças, né? E que ele se estende até uns 8, 9 anos também. Então, são alertas que os pais precisam estar observando, mas dentro do desenvolvimento infantil, entre os 2 e 4 anos, é bem comum. E outro ponto também que eu gosto sempre de falar é que quando a criança, assim, né, de 5, 6 anos ou mais, que tem esse comportamento, é bom os pais procurarem uma ajuda profissional, porque isso pode ser uma demonstração da criança, ela está querendo dizer, tem algo em mim que não está correto. É uma mudança de escola, é algo que aconteceu na escola ou na própria família, no ambiente que ela está vivendo. Então, ela quer dizer, ei, eu estou chamando a atenção. Isso até para chamar a sua atenção de que não está correto isso. Então, de alguma forma, ela está ali chamando a atenção dos pais. E é verdade. Mudanças grandes e mudanças pequenas também. Eu vejo aqui em casa, no caso, né, como eu tenho um filhinho pequeno, hoje a gente tem bastante o uso do celular, né, como parte da nossa rotina, enquanto pais, geralmente. Então, assim, até nisso, a forma como a gente trata esse filho e esse celular como prioridades pode interferir nesse comportamento de birra. Então, depende muito da gente estar observando, entendeu? Quando, na verdade, o problema não está nem na criança, muitas vezes, mas na nossa forma de reação e de lidar com isso também, de preparar essa criança ou de dar essa atenção que ele precisa. Exatamente, porque tem muitos pais, e como você chamou a atenção aí, com o uso hoje do mundo virtual, então tem muitos pais que não estão dando atenção aos filhos.
não conversam mais. Então, assim, às vezes a criança tá querendo uma atenção, aí chora, tem um comportamento diferente. Não, toma aqui, vai assistir um desenho, toma aqui o celular, vai brincar. É bem Brincar, assim. na verdade, hoje, muitos pais já nem incentivam mais os filhos a brincar. É televisão e o celular. É verdade. E assim, o que eu costumo dizer é que não é só o fato de você estar ali com o seu filho, você tá com o celular e tá ali, ele tá ali do seu lado, mas é você ter um tempo de qualidade com ele. Então, assim, é uma coisa Exatamente. que todo mundo passa por isso, a gente tem que estar se policiando sempre. Eu também passo por isso e tenho que estar me policiando sempre também, entendeu? Que se você tiver um tempo de qualidade com ele, depois ele vai ficar satisfeito naquele momento, ele vai ter a atenção que ele precisa naquele momento, e você vai estar livre durante as próximas horas para fazer o que você precisa fazer também. Entendeu? Corretamente, exatamente isso. O que a criança ela precisa saber também que ela tem que ter o tempo com os pais. E os pais precisam ter essa consciência de que tem que reservar um tempo para os filhos. É Porque verdade. tem várias coisas, rotinas, são várias coisas que tem que entrar nesse meio aí, nessa rotina. Faz muita diferença. Débora fez um comentário e as tias já estragam isso. É verdade. Algumas sim. As tias, vovós, né? Os vovôs. É verdade. Edilson fez um comentário que ele acha também que tem muito a ver com a criação dos pais. Foi aquilo que você falou mais no início. Exatamente. Né? Que tem muitos pais que viveram aquilo, então acha que tem que criar os filhos como eles foram criados. Só que assim, a gente sabe que muita coisa já mudou. É verdade. É aquilo, tudo com equilíbrio, entendeu? Tem coisas que nós perdemos em não colocar em prática com a educação dos nossos pais, mas tem coisas, tem excesso que a gente não precisa fazer para a nossa realidade também. Isso. Dani tá aqui falando que nem todas as tias, Débora. É verdade. Débora tá dizendo que ela estraga, que ela confessa. Débora, então a gente tem que conversar, viu? Olha, Niele. Já sei que tem que ficar de olho aberto quando o Nino estiver com ela. Exatamente. Ela já tá acendendo aí, ó. Mas e aí, assim, e aí a gente volta também, por que que a birra acontece? Muitos pais se perguntam. É verdade. É aquilo que eu falei no começo também. Tem muitos pais que acham que ou associado a algum transtorno, ou só por conta de não saber se expressar, e também. Mas, assim, existe uma área do nosso cérebro, que é chamada de neocórtex, que é responsável pelo pensamento, pela reflexão, pela habilidade em resolver problemas, que ainda não está bem formada, bem desenvolvida. Então, quando isso acontece, a criança ela tem realmente essa dificuldade de lidar com a situação, com a frustração. Então, realmente é por isso que acontece, porque tem essa área do cérebro que ainda não está bem formada. E aí, quando ela tem essa frustração, aí o que é que acontece? Ela ainda não entende, aí o que é que acontece? Ela explode. Exatamente. Ela explode. Lucas, aqui, mas tem muitas coisas que me espelho na criação que tive. E a tendência é essa mesmo, é a gente tá projetando a forma como a gente foi criado nos nossos pais. Mas como a gente falou, tem que ter esse equilíbrio. Tem coisas que vale a pena a gente manter, mas tem coisas que não vale a pena. A gente está sempre aprendendo com os erros, né? E quando a gente fala de equilíbrio, quando a gente fala em manter o não, a importância do não da criança, assim, a gente sabe que nem tudo é sim. Só que, assim, tem momentos, quando a gente até conversava hoje pela manhã, que tem crianças que, um exemplo, vai numa loja de brinquedo. Chega lá, eu quero esse brinquedo. Só que o pai e a mãe, naquele momento, não pode dar aquele brinquedo. E aí a criança cai no chão, chora, grita e faz aquele show. Auê.
aquele show, né? Então, assim, aí o pai vai e cede. Então, a criança, ela vai saber e ela vai ficar com aquilo. Não, toda vez que eu fizer isso, eu vou ter o que eu quero. E no dia que o pai ou a mãe não puder dar aquilo que ele fez, aquela birra, aquele show, Ele não vai entender, não vai aceitar e vai continuar reproduzindo esse comportamento. Porque já foi necessário, né? Com certeza. Dani tá falando que ótimo tema, colocando os pais de um menino de 9 anos para assistir. Obrigada. Obrigada, Dani. É como a Heloísa diz, é um tema muito interessante, né? Porque assim, quem é que a gente pensou nesse tema? Porque tem muitos pais com essa dúvida, achando que é normal a criança fazer a birra, não saber dar não. E a gente, com esse bate-papo, a gente quer também alertar que nós, enquanto profissionais, a gente está aí para ajudar os pais a lidar com isso. Se vocês não estão sabendo lidar sozinho, né, Niele? Procurem uma ajuda profissional que a gente vai estar ali prontamente para estar ajudando. A gente não vai ensinar. O psicólogo não ensina como é que os pais devem criar seus filhos. Mas a gente orienta, mostrando os caminhos que devem andar e mostrando como tem que ser. E assim, Ana, tem gente que acha que existe uma receita pronta para tudo, e não é. A gente vai pensando possibilidades, a gente vai pensando em estratégias, até porque cada família é constituída de uma forma, tem a cultura familiar, né, tem os costumes, tem as criações. Sim. A partir disso, de você pensar em estratégias e você ir aplicando e testando. Com certeza. E aí vem mais uma coisa, uma pergunta que me fizeram no direct mais cedo. Tem como evitar a birra? Dá para evitar a birra? Dá para evitar a birra. Dá e como dá. E eu acho que esse é Exatamente. Um dos principais. Porque se você começa a cuidar antes de acontecer, a chance disso se repetir só tende a diminuir. Então, assim... Isso. Pode falar. Não, pode continuar, depois eu falo. Não, eu ia falar, porque assim, antes da birra, vem a manha. É verdade. Né? Vem aquela sinais, né? Ele já começa a emitir alguns sinais, né? Aquele chorinho mais leve, para depois vir aquela birra, aquele show mesmo. Que a gente que a gente fala, né? De show. É isso. Por que é importante você evitar, você prevenir, na verdade? Acho que um do termo ideal seria esse. Por que é importante você prevenir antes disso acontecer? Porque é muito mais difícil você tentar resolver ali na hora do que você se preparar antes para isso, se preparar a criança antes para isso. E isso tem muito a ver também com essa questão da rotina. A criança ela tem essa necessidade de compreender passo a passo o que vai acontecer depois, para ela ir se elaborando, ela ir se organizando. Então, dá para você evitar nesse sentido, explicar. Essa semana eu passei por uma experiência aqui com meu filho, ele tem 2 anos, está bem naquela fase com a dificuldade de dividir os brinquedos. Então, veio as meninas para cá e eu já fui conversando com ele antes, olha, você precisa aprender a dividir, dividir é legal. Olha como suas primas ficam felizes quando você divide. Então, assim, acontece o episódio, acontece, mas cada vez menos vai diminuindo esses episódios de birra. Então, você já vai preparando a criança. Porque quando chega a situação, ela já sabe o que fazer. E porque geralmente a birra acontece por isso, porque a criança ela não sabe como lidar quando ela está vivendo aquela situação. Então, se você prepara antes, quando ela vai enfrentar aquele momento, ela já tem uma noção do que fazer para se autorregular naquele momento, entendeu? Isso, e o que é muito importante também, Niele, quando a gente está conversando com a criança, os estudos falam isso, que nunca a gente deve falar mais alto, não é na altura da voz, é a gente se abaixar para a gente ficar da mesma altura da criança, para a criança entender que estamos falando ali, ó, de igual para igual, mesmo que seja entre pai e filho. Mas porque quando
Quando a gente fica em pé, aí a criança já acha que nós somos aquela autoridade máxima, que tudo que a gente falar é aquilo que vai ser imposto. Autoritários, né? Isso. Fica uma distância muito grande, no sentido literal mesmo. Você fica afastado da criança. Então já cria uma certa distância, um certo bloqueio. Isso. E outra coisa também, a gente nunca deve falar gritando com a criança, porque ela não vai entender que você está falando gritando. Ela vai entender. Então, aí ela vai entrar naquele duelo. Se minha mãe está falando alto, eu vou falar mais alto do que a minha mãe. Perfeito. Porque a criança, ela aprende muito pelo exemplo. O que é que ela vai entender? Que essa forma de se comunicar, de se expressar é o correto. Se ela aprende com o espelho dos pais, com o comportamento dos pais, ela vai entender, olha, meu pai se comporta assim, meu pai se expressa assim, reage à minha ação assim, então é assim que eu tenho que fazer também. Isso, exatamente. Heloísa fez uma pergunta bem interessante aqui. A abordagem desse tema aplicada às crianças que vivenciam a guarda compartilhada devido à separação dos pais se diferencia? Olha, tem coisas que se diferenciam em alguns sentidos, porque as pessoas são diferentes e as formas de lidar são diferentes. Mas, assim, Isso. um ponto importante é existir um acordo em relação a esse tipo de educação, entendeu? A gente sabe que, de maneira geral, o objetivo dos pais é o bem-estar do filho. Então, é chegar em um consenso que seja o melhor para a criança. Não é para A nem B, mas o que seja melhor para a criança, nesse sentido, entendeu? Então, assim, essas dicas que a gente está dando são dicas que visam principalmente esse bem-estar da criança. Então, por que Exatamente. não? Por que não fazer? Isso. Porque o nosso. Quando a gente fala no não, quando a gente fala em tudo isso que a gente está falando, em não falar mais alto, em a criança sentir que o pai e ela tá falando a mesma linguagem, não gritar, é como você falou, é o bem-estar da criança, é o melhor para a criança. A gente não está falando ali, porque eu sou pai, eu tenho que impor, eu sou autoritário e você tem que me respeitar e acabou. Porque eu sempre digo que a gente, como pais, nós temos que mostrar aos filhos que eles criem respeito com a gente e não medo. É verdade. Que é totalmente diferente. Respeito e medo. Com certeza. E assim, só pegando esse ponto que você falou em relação à linguagem, nesse momento específico da birra, né, sobre não gritar e sobre falar demais, existem estudos que dizem que a criança até os 5 anos de idade, ela não consegue se concentrar por mais de 30 segundos numa conversa. Isso. Então, assim, mais importante do que você despejar ali o que você quer falar para a criança é você falar com a linguagem que ela entenda. Senão não adianta, você pode falar 1000 coisas que são excelentes, são boas, você entende, mas se a criança não entender, não vai ser educativo. Para ser educativo, a criança ela tem que fazer relação com o que você está falando e associando ao que ela está vivendo ali. Então, mais importante do que falar é você falar numa linguagem que ela entenda. Exatamente. E ainda vai ter aquele momento da criança estar naquele momento mesmo daquele show. E você vai falar, como tu disse, e ela não vai entender nada. O que é que deve fazer? O que é que os pais devem fazer? Retira a criança daquele local, leve para um outro local, chame a criança para brincar. Quando ela se acalmar, não é que os pais devem esquecer aquele momento para chamar a atenção e para conversar com a criança sobre aquilo. Quando ela se acalmar, você volta a conversar com ela. Mas primeiro, você tem que acalmar a criança, mesmo que você tenha que tirar ela daquele local. E quando ela estiver mais calma, você conversar com ela sobre aquele comportamento. E isso, Ana, é aquilo que eu estava falando mais cedo também. Que assim, não vai ser da noite para o dia que a criança ela vai aprender. São coisas que você vai ensinando aos poucos. Tem que ter uma certa paciência para aprender, porque a criança ela leva tempo para aprender. Então, se a gente inicia um novo hábito e demora para se adaptar a certas coisas, imagina essa criança. Então, tem que ter uma certa paciência
com esse período que você está educando essa criança a se acalmar. Ela não sabe o que é emoção, ela não sabe lidar. Então, tem coisas que você dá para fazer para que ela possa entender, se entender e entender as suas emoções. Com Aqui em certeza. casa, eu estou vivendo uma fase engraçada, assim, com o Ítalo, que é meu filho, que, assim, eu tenho ensinado ele a se acalmar com a respiração. Então, assim, quando ele começa a chorar com coisas pequenas, nas grandes ele já está começando a aplicar isso. Mas eu comecei com as pequenas, com as situações pequenas. Então, quando ele começa a chorar, respira fundo, desculpa, se acalma para a mamãe poder entender. Para a mamãe poder entender o que você quer falar, porque você chorando eu não entendo. Então ele vai lá, faz a respiração, se acalma e aí consegue falar o que ele quer. Então, assim, você vai respeitando o tempo da criança. Não é para desistir no primeiro dia. Isso, é. Ensinando. Débora fez um comentário aqui. Birras geralmente estão relacionados à quebra de regras. A criança não entende regras impostas. Quando se ensina princípios, a criança passa a adquirir sentido em aprender e colocar em prática. Muito Perfeito. Esses dias eu fiz até uma live com uma colega falando sobre isso, sobre regras. Né? Toda criança tem que ter regras. E é muito importante ela saber disso. Não é que a gente vai fazer uma regra para ela ocupar o tempo dela todo, né? As rotinas dela fazer. Tem o tempo livre também, mas ela tem que entender a rotina e tem que entender as regras que são impostas ali. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Agora eu estou entendendo o que foi que Tia Del quis dizer com isso em relação à criança ela não entender essa quebra de regras. Os princípios, né, sobre uma perspectiva cristã, princípio é fundamento. O princípio ele vem antes da regra. Então, assim, se você vive por princípios, você não precisa cumprir uma regra. Por exemplo, o princípio da obediência. Se a criança obedece, ela não precisa cumprir outras regras para compensar aquela quebra da obediência. Por exemplo, se ela deixa de obedecer, ela tem que ser punida de alguma forma. Então, quebrou o princípio, ela tem que viver uma regra nesse sentido aí. Mas eu também entendo que a linguagem que você colocou é em outro sentido, né? Exatamente da criança ela ter que entender que existe um passo a passo, existe uma rotina que ela tem que cumprir a seu tempo e ela precisa aprender a cumprir. Isso. E o mais importante também, como você falou, é a obediência. A criança precisa aprender isso, né? A ser obediente. É verdade. E também a gente tem um outro ponto, né, da nossa linha aqui de conversa, é como lidar com esse ataque de birra. Tinha mais alguma coisa, Niele, que você queria colocar desses pontos que a gente falou? Não. Tô seguindo Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode ir fazendo aí, viu, gente? Que aí no meio a gente vai lendo as perguntas de vocês, os questionamentos. Como lidar com esses ataques de birras? Aí eu costumo dizer que, infelizmente, a gente já até comentou no início, que não tem uma fórmula. É verdade. Não tem um passo a passo para a gente seguir. É verdade. Não tem um passo a passo, não existe uma forma perfeita para todos, que se apliquem a todos, mas existem algumas dicas que a gente pode dar, que você pode ir testando e acompanhando, né? Eu utilizo aqui em casa também, eu oriento alguns pais a ter uma frase, a ensinar, né, a criança também a se autorregular através de alguma frase, alguma canção que puxe a criança para o ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, tem um desenho que eu gosto muito, não sei se você conhece, se os pais aqui conhecem, que é Daniel Tigre. Ele sempre ensina a criança os valores através de músicas, de canções. Então, por exemplo, aqui em casa eu utilizo bastante com o Ítalo isso. Quando ele vai no banheiro, a gente iniciou o desfraude agora, então tem o passo a passo. Ele vai no banheiro com supervisão e tem que lavar as mãos, sempre. Então, já criei uma musiquinha com ele
para esse momento. Isso funciona da mesma forma com a birra. Você pode ir testando, adaptando. Quando a criança estiver naquela situação, pode cantar uma musiquinha que ela vai associar. Opa, é hora de eu estar voltando, parar, pensar um pouquinho, né? Se vale a pena eu continuar nessa situação e me controlar. Dá para entender? Isso, com certeza. É uma estratégia. Tem um... Profissionais. Tem uma pergunta aqui, comentem sobre os terríveis 2 anos. Foi o que a gente já vinha falando, né? Que é a fase mais temerosa, é quando começa, né? Pode falar mais um pouco. A gente estava conversando um pouquinho mais cedo sobre isso, e eu estou bem nessa fase. Que é o que as pessoas conhecem comumente como a adolescência da criança, né? Isso, é. Que é quando eles, realmente, o neocórtex ele ainda não está bem formado. Então, a criança está aprendendo a resolver problemas, ela está aprendendo a lidar melhor com a frustração, ela está testando os pais, aprendendo uma forma ideal de se comunicar. E cabe a gente, enquanto pai, enquanto profissional, enquanto professor também, a compreender o período de desenvolvimento que essa criança está passando, né? Porque quando a gente compreende o outro, a gente tem empatia, a gente entende, não, ele está fazendo isso por tal motivo, né? Por isso. Eu sempre penso assim, se a gente vai num lugar, num ambiente novo, o que a gente faz quando a gente chega nesse ambiente? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra num ambiente diferente? Fazer a leitura desse ambiente. Então, antes da gente se comunicar, a gente dá aquela olhada, a gente faz a leitura do ambiente. Então, com a criança, da mesma forma, a gente tem que fazer primeiro essa leitura. Por que ela está fazendo isso? Né? É para me tirar do sério? Provavelmente não. É porque ela quer expressar uma emoção que ela não consegue? Pode ser. É por sono? Pode ser. É por fome? Pode ser. Então, você tem que ir eliminando essas opções até descobrir a causa, o motivo e suprir essa necessidade. Exatamente. E você falou nesse ponto, aí eu me lembrei de uma pergunta que veio no meu direct hoje. Os bebês, às vezes a gente tem conhecimento de que os bebês choram muito, se isso se enquadra na birra também. Eu estava até lendo sobre isso um pouco mais cedo, porque essa semana uma pessoa me fez essa mesma pergunta. Na verdade, não foi uma pergunta, ela me afirmou contando que a netinha, que tem poucos meses, não sei se é 6, 7, 8 meses, mais ou menos assim, tira o celular dela, começa a se jogar para trás e a chorar. E quando devolve o celular, para na hora. Então, assim, tem crianças que sim, é a forma dela se comunicar. Por isso que eu falei que existe um comportamento que a gente espera que é mais comum entre 2 e 4 anos, mas existe algumas comuns, entendeu? Então a criança ela está testando a gente o tempo inteiro. É a forma que ela está aprendendo a se comunicar. Então, se a gente for considerar isso, né, a gente pode afirmar que sim. Com certeza. E é o que a gente estava falando mais cedo sobre o mundo virtual. Né? Infelizmente, hoje tem muitos pais. Outro dia eu estava até lendo um artigo que falava isso, que os pais estão dando muito celular para os bebês. E isso tem prejudicado. Isso tem prejudicado muito, tanto problemas de visão, né, quanto de comportamento. Porque aí a gente não vai saber se é algo comum ou se já é algo a mais para ser investigado. É verdade. Nesse exemplo mesmo que você deu, uma bebê de mais ou menos 6, 7 meses, ela tá com o celular na mão, tirou o celular, ela já tem uma reação diferente, uma reação que não é normal para uma criança dessa idade. Não é o ideal. Não é o ideal. Então, assim, aí nós como profissionais, aí a gente vai ter que investigar mais, fazer um acompanhamento mais com uma criança dessa, para sabermos se é normal ou se é uma coisa, um transtorno, uma patologia, alguma coisa.
E assim, a gente sabe que hoje os especialistas afirmam que até os 2 anos o ideal é que a criança não tenha esse contato direto com telas, principalmente com o celular, né? Exatamente. É muito precoce. É como você falou, é muito precoce. Então, os pais têm que ficar de alerta mesmo. Isso. E assim, não é. Foi como a gente falou, infelizmente hoje, eu digo assim que os pais têm isso como uma válvula de escape. É verdade. Eu não posso dar atenção ao meu filho, então tome aqui o celular, vai ficar aqui assistindo o desenho. Mas a criança precisa da atenção deles. E como é que fica? Quem vai suprir isso? É a tela? E a gente sabe que não é suficiente, né? Esse serviço Não de é o suficiente. que os celulares fazem não é suficiente. E assim, é como eu falei no começo também, se você tem um tempo de qualidade, a criança ela vai entender o tempo de cada coisa, ela vai entender que você está trabalhando naquele momento e não pode. Agora você precisa realmente ter um tempo de qualidade, não é só estar ali presente o corpo, mas a alma está em outro lugar. Com Entendeu? certeza. Você está vivendo ali aquele momento. Neto fez um comentário. Nós precisamos dar exemplo, pois as crianças têm uma percepção muito grande com relação ao nosso comportamento. É verdade. É o que a gente falou mais cedo também. Eles aprendem muito, por Eles exemplo, né? aprendem muito com os pais, né? Com a gente. Lucas também, France, fez um comentário. Davi ficava muito estressado se estivesse com fome ou com sono e acabava fazendo birras. É o que a gente comentou, né? São momentos que você falou, né? Pode ser fome, pode ser sono, pode ser o próprio ambiente. Às vezes, os pais levam a criança para festa, um aniversário, mas ele não está gostando daquele ambiente. E aí ele começa a chamar a atenção, começa a dizer, emitir sinais de que ali não é o lugar dele. E aí, às vezes, acaba fazendo essas birras, né? Fugiu da rotina, já foi, né? Já foi. Débora, nessa fase dos 2 anos, a criança passa por um turbilhão hormonal. Ela passa pela fase do estirão, ocorre mudanças no paladar, uma fase complicada na relação com o alimento. É uma fase de mudança, como você falou, é a adolescência infantil. Ainda sobre como lidar, tem uma dica que eu conheci essa semana também, porque é aquilo que eu estava falando, né? Não existe uma forma perfeita, a gente vai estar sempre testando, e como eu estou exatamente nessa fase, então eu tenho lido bastante sobre isso, para tentar passar por ela da melhor forma possível. Uma dica que eu tenho aprendido bastante também é você ensinar a criança através de 3 perguntas. Claro que tem criança que não vai entender, mas assim, a partir dos 2, 3 anos, ela já vai entender você fazendo essa pergunta. Então, por exemplo, ela está fazendo uma birra. Você para, acalma, e aí pergunta: esse problema é um problema pequeno, médio ou grande? Você vai ensinar primeiro a proporção dos problemas, para ela entender. Um problema pequeno é um problema que é fácil de resolver. E a criança mesmo ela vai encontrar a solução, né? É fácil de resolver. Como é que a gente pode resolver esse problema? O pai pensa junto com a criança essa possibilidade. Um problema médio, é um problema que pode ser resolvido, mas talvez não naquela hora. Não agora, não naquele momento. Então a criança ela tem que entender que tem coisas que não acontecem na hora que ela quer. Exatamente. Um problema grande é um problema que não está sob o controle dela. E não dá para ser resolvido ali, não dá para ceder. E ela tem que entender que tem coisas que não são como ela quer. Não dá para ceder. Então, quando você ensina essa proporção à criança, ela já vai se preparando, ela já tem noção ali do que está acontecendo para partir para a etapa seguinte, que é a autorregulação. É isso. E também a gente já falou, né, do não gritar com a criança. Outra coisa que a gente também a gente sempre fala e o que a gente vê muito, né, nos artigos que a gente lê é que os pais eles devem se manter a calma.
não ficando nervoso, como a gente até falou mais no início, para a criança não se igualar, porque se você fica nervoso, se você começa a alterar a voz, ela vai gritar também, porque ela vai entender que quem falar mais alto tá chamando mais atenção, né? Exatamente. E assim, o que a gente sempre fala também, nunca partir para o ataque de bater a criança nesse momento. É verdade. É aquele ponto também. Ela não vai entender isso, não vai ser educativo para ela nesse momento, entendeu? Então, se não é educativo, por que aplicar? Exatamente. E aí a gente chega até no ponto dos castigos. Mas a gente tem que saber até que ponto a criança vai entender o que é um castigo. O que seria o castigo para uma criança de 2 anos? De 2 anos. O que é o castigo para uma criança de 4 anos? Então, ela precisa entender que uma ação gera uma consequência. Dá para você explicar isso para de 2 anos, né? Que toda ação tem uma consequência. Só que assim, tudo você tem que adaptar para a linguagem da criança. E não tem ninguém melhor do que os pais que estão ali acompanhando todos os dias para saber o que é que cabe e o que é que não cabe, né? Até que ponto o seu filho vai compreender essa linguagem, o que é que não vai, mas você vai testando também. O que é que funciona, o que é que não funciona. E quando eu falo nesse assunto, eu sempre me lembro de uma aula que eu tive de análise do comportamento. É que assim, o castigo é você, não tem castigo melhor do que você retirar aquilo que a criança gosta. Não precisa você botar em pé, não precisa você botar ali no cantinho por X minutos. Tira aquilo que ele mais quer. Seu filho gosta de assistir desenho, tire ele de assistir desenho. Deixe uma tarde, né? Explicando, olha, você hoje vai ficar sem assistir desenho porque você fez isso e isso, e isso não é correto. Não é simplesmente aplicar o castigo e não explicar, porque não vai adiantar nada. A criança não vai entender, não vai aprender com essa situação. Exatamente. E o ponto principal do castigo é fazer com que ele aprenda. Exatamente. Então, se a gente não explica, ele não vai aprender nada. Né? Pode falar. Darlan fez uma pergunta aqui bem interessante. Como identificar um ambiente propício à birra? É aquilo que a gente falou também. Geralmente, o que foge da rotina já tem uma tendência a criança lá a mudar o comportamento dela. Então, é um lugar que você já leva, um horário que você leva diferente. Então, tudo isso já são sinais que ela pode já ir dando, entendeu? Exatamente. E assim, um ponto também, onde a gente sempre vê mais relatos de onde ocorrem essas birras. Supermercado, lojas de brinquedos, são os pontos mais essenciais. E o que é legal os pais fazerem? Um exemplo, vai fazer compras, não tem com quem deixar a criança. Olha, meu filho, você agora vai me ajudar, vai ajudar a mamãe e papai a fazer compras. Perfeito. Pegue a cestinha aqui e vamos aqui pegar as coisinhas que você gosta. A gente sabe que criança pega o que deve e o que não deve, né? Depois a gente tira, na hora de passar no caixa. Mas é importante inserir ele nessa rotina. Para ele também se sentir útil. É verdade. É um preço que ela olha, é uma coisa que ela pega. Porque assim, o ambiente de um supermercado não é um ambiente para criança, mas a gente sabe que às vezes é inevitável a mãe levar, né? E assim, você pode ir conversando para ver se ela sabe onde é que tá o produto, ela ir guiando você aí até aquele lugar. No caso, por exemplo, de lojas, de brinquedos, que você passa por frente, um shopping, por exemplo, você vai negociando com a criança, né? Se você não tem condição de comprar naquele momento, diga a verdade, né? Eu não tenho condição de comprar nesse momento. Isso, nunca mentir. Nunca mentir. Agora, se você pode comprar, não naquele momento, mas em outro momento, negocie também. Dê a opção para a criança, né?
Por exemplo, Porque essa negociação também é importante, Niele, que é para a criança saber que nem tudo ele pode ter na hora dele. na hora dele, perfeito, exatamente isso. Semana passada, eu passei por uma experiência exatamente assim com meu filho. A gente passou por um determinado lugar e ele viu um brinquedo que ele queria muito. E assim, na hora eu não podia comprar. Então eu expliquei e dei a ele a opção. Você quer esse brinquedo no seu aniversário? Dei uma data. Ou você quer em tal data? Então você dá a opção para a criança escolher uma opção que seja boa, primeiramente para você, mas que a criança tenha autonomia para escolher também. Exatamente. Isso aí a gente já está até respondendo uma pergunta de Aninha. Como os pais devem se comportar com essa situação? É negociar, é conversar com a criança. E se a criança estiver nervosa, não adianta Não adianta. conversar naquele momento. Aí o que é que a gente até falou antes? Retira a criança daquele ambiente, daquele local, tenta acalmar a criança, até inclui uma brincadeira, algo para que ele desacelere aquele momento que ele está vivendo. E aí você volta a conversar. Olha, meu filho, você não pode, mamãe não pode lhe dar isso agora por isso e isso, tá? E você falou, negocie, você quer ganhar esse presente, qual data? No seu aniversário, dia das crianças? Tem que mostrar, tem que conversar com a criança. Não é simplesmente, não, eu não vou lhe dar e acabou, tá pronto, não vou lhe dar. Só vai gerar mais ainda frustração e estimular mais ainda essa birra. Então, se a gente quer resolver esse problema a longo prazo, né, não só ali naquele momento, mas diminuir a incidência disso também, vale a pena. Exatamente. Fazer isso, né? Com certeza. E a gente fala um pouco sobre o espaço da rotina, que a gente até falou um pouco antes, que a criança precisa entender que existe uma rotina, que ela precisa cumprir uma rotina. E quando a gente fala de rotina da criança, não, a gente não fala só da criança que já tem 6, 7 anos, que já tem um conhecimento. Desde os 2 anos, 1 ano e pouco, a gente já vai incluindo. Porque é para ela se acostumar com isso. Com certeza. Na prática mesmo, por exemplo, na questão do sono, que para muitos pais é um período onde a criança faz bastante birra. Então, assim, você estabelecer essa rotina faz toda a diferença. Exatamente. Porque a criança ela já vai entender que ela está se preparando para aquele momento. Então, assim, essa questão da rotina ela é muito importante. E eu sempre falo, quando eu falo em rotina, eu sempre alerto para o ponto. E quando eu converso com alguns pais também, né, sobre esse assunto, a criança tem que ter a rotina, principalmente hora de acordar e hora de dormir. Porque a gente sabe, né, que tem hormônios que aí agem no terceiro sono. E se a criança não tem essa rotina de dormir, a criança dorme meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Como é que vai ser esse adulto? É verdade. Prejudica muitas coisas, né? Na aprendizagem da criança, nos relacionamentos. Exatamente. Tudo. Quando começarem a ingressar na vida do trabalho, é tudo, porque para desacostumar é mais difícil. Você já vê uma vida toda, desde criança, dormindo a hora que quer, almoçando a hora que quer, comendo, merendando, fazendo lanche, jantando na hora que quer. E quando ele precisar adaptar essa rotina da vida? Ô, Ana, aproveitando esse momento também, além da questão do sono e desses pontos que você falou, aproveitando que a gente está vivendo esse período de pandemia, e eu tenho escutado de alguns pais que têm tido dificuldade na hora de fazer as tarefas escolares, conseguindo birra, que é muito comum. Então, essa dica da rotina cabe perfeitamente para isso. A criança Exatamente. É bom estabelecer um horário para fazer essas atividades Sim. escolares, para entender. Pega lá um relógio, bota pertinho, explica, ó, quando o ponteiro chegar em tal hora, já é a hora de você estar se preparando para fazer a tarefa. Então, já pega a dica também de inserir a criança nessa preparação. Deixa ela pegar os materiais, deixa ela organizar o ambiente, escolher onde ela quer fazer tarefa, ou então já define um lugar
de onde fazer essa tarefa e deixa ele organizar aquele ambiente, pega os materiais e tudo mais. Mas, assim, tá uma rotina, ele não tem tempo para isso. E quando a gente fala de rotina, eu gosto sempre de enfatizar como você tocou no ponto, principalmente no momento que estamos vivendo, de pandemia, que está todo mundo em casa, e é muito importante a gente deixar claro para a criança que eles não estão de férias. É verdade. Eles não estão de férias. Então, assim, ó, qual o horário de seu colégio, da sua aula presencial? Você estuda no turno vespertino? Então, na manhã, você vai tirar o horário de 1 hora, 2 horas, para você fazer suas tarefas e você estudar. Às vezes, Bela aqui, ela, depois eu faço minha tarefa. Não. Olha, vamos cumprir os horários. Não que a gente, nesse momento, nós não somos tão rígidos, porque a gente sabe que tem muitas coisas passando pela cabeça da criança nesse momento. Né? O que é que está acontecendo? Então, assim, a gente sabe, nós não podemos ser tão rígidos, mas a gente tem que colocar o máximo de rotina, de fazer com que a criança entenda que tem que cumprir aquele horário. Porque quando tudo voltar ao normal, ele vai ter o horário dele fazer as tarefas, vai ter o horário de acordar, vai ter o horário de ir para a escola. Vai ser mais fácil ele voltar à sua rotina de antes. Mas se você deixar ele fazer tudo na hora dele, a criança vai ter muito mais dificuldade para se adaptar. Exatamente. E até mesmo porque agora muitos pais estão em casa. Mas e quando tudo voltar ao normal, que esses pais forem para a rua trabalhar? É verdade. A gente sabe que tem crianças que ficam com avós, tem crianças que ficam com irmãos, tem crianças que ficam com alguém cuidando. Então, assim, com os pais em casa, toma banho na hora que quiser, almoça na hora que quiser, acorda na hora que quiser. E quando estão sem a presença dos pais, isso vai ser mais difícil. É verdade. Então é muito importante os pais terem essa consciência que, principalmente nesse período, a rotina é essencial. É como eu sempre disse, não vai ser uma rotina 100%, você não vai seguir ali todos os horários rigorosamente, mas vamos tentar o máximo possível. Perfeito. E assim, no caso disso que a gente acabou de falar, dessa questão da rotina com essas atividades, geralmente a criança ela não consegue se concentrar numa mesma atividade por um período longo de tempo. Porque assim, tudo é uma questão de estímulo também, entendeu? Então, assim, se você, em outras atividades, você vai estimular a criança a se dedicar mais, a se desenvolver mais, a focar mais naquela atividade ali por um período maior de tempo, ela vai ter mais facilidade em se concentrar com as tarefas. Então, por exemplo, uma estratégia boa é você utilizar o desenho. Se seu filho gosta de pintar, gosta de desenhar, então você vai estimulando, ó, capricha mais aqui, completa com tal e tal coisa, vai pintando para ela aprender que ela consegue sim dedicar um tempo maior para algumas atividades, para estar ali presente, entendeu? Exatamente. Porque senão a tendência é ela sempre estar pulando de uma atividade para outra. Começa a fazer tarefa aqui, aí para, quer pegar no celular, para, quer pegar nos brinquedos, para, não. Ela precisa aprender que ela consegue dar conta, sim, de se concentrar por um tempo. Exatamente. E nosso horário já está chegando, né? Você quer fazer um resumo desse nosso bate-papo? Se alguém tiver alguma pergunta aí, aproveita esse restinho de minutos que a gente ainda tem, que é para a gente deixar a live salva, né? Para o Insta não derrubar a gente. Então, pode fazer um resumo aí, Ni. Então, de maneira geral, né, a gente já falou aqui sobre o que é a birra e que a birra, na verdade, é uma insatisfação da criança, né, como eu falei no começo, é o encontro de uma criança que está se desenvolvendo com um desejo insatisfeito, então ela não sabe ainda lidar com aquela frustração, está aprendendo, está testando, está se comunicando, está se relacionando. Os pais têm que ter muita paciência e firmeza, né, nessa relação aí, nessa comunicação. E assim,
saber que quando passa do nosso controle, quando nós, enquanto pais, não sabemos lidar com isso, é o momento de procurar um profissional. Quando essa birra, ela está atrapalhando a rotina da criança, está atrapalhando o desenvolvimento, está atrapalhando a aprendizagem, está atrapalhando o relacionamento com outras crianças e com seus cuidadores, é a hora de procurar um profissional. É o alerta, né? É o alerta. Então, assim, é uma coisa que todo mundo vai passar, pode passar um dia também, porque é completamente natural, mas tem algumas ressalvas que a gente precisa ter atenção, né? Isso. E é importante também, Ni, os pais que estiverem passando por esse momento, não sintam vergonha de procurar um profissional para ajuda. Verdade. Não pensem assim, eu não vou, porque eles vão pensar que é malcriação, que eu não sei criar o meu filho. Não pensem isso, né? Podem procurar um profissional que nós não vamos ensinar, nós não vamos dar um modelo, uma regra de como você agir, mas vamos mostrar vários caminhos que podem, os caminhos que devem ser seguidos, né, Aniele? Exatamente isso. E assim, o nosso papel é esse, é ajudar, né? A gente está aqui para ajudar. Se é pelo bem-estar do seu filho, da criança, então é algo que vale a pena. Com certeza. Porque se não cuidarmos enquanto criança, ele vai ser um adulto que a gente chama de intolerante. Perfeito, exatamente isso. Ele vai ser um adulto intolerante. Então, vamos cuidar das nossas crianças para serem adultos bem preparados. Os adultos bem preparados para receber os sims da vida, para receber os nãos da vida. Porque nem tudo são flores, vai ter vários espinhos, várias pedras no caminho. Então, desde criança que temos que mostrar isso para nossas crianças. Exatamente isso. Niele, eu quero encerrar te agradecendo por estar presente, né, nesse bate-papo. Foi maravilhoso. Vamos já estar pensando no próximo tema para a gente estar fazendo, né? Porque agora esse momento que estamos em casa é o momento de se reinventar e é o momento de passarmos um pouco do nosso conhecimento. A gente não sabe tudo, não. Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho, né? E juntando o conhecimento de um com o conhecimento de outro, a gente tentar passar para vocês. E se ficou alguma dúvida, se alguém que estava assistindo ou alguém que vier assistir o vídeo lá no IGTV, que tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta para a gente no direct, pode chamar pelo WhatsApp, né, Niele? Que a gente vai sanando dentro dos nossos conhecimentos. Então, a gente não souber, a gente vai procurar entender. Verdade. Né? Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer, foi muito bom. Obrigada pelo convite. Obrigada. E disponível para as próximas oportunidades também. Com certeza. E obrigada a todos que estavam presentes, obrigada a todos que participaram da live com a gente. Foi muito bom. E terça-feira eu vou estar fazendo uma outra live com uma colega de Minas Gerais, né, falando sobre o desemprego e a saúde mental do trabalhador. Um tema muito propício também, né? Porque a gente está vivendo esse momento de pandemia. Então, aguardo vocês na terça-feira, às 19 horas também. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, Ni. Obrigada. Tchau.